Olá pessoal, hoje nós vamos resolver duas questões envolvendo taxa equivalente e taxa efetiva. Só que dessa vez nós vamos apresentar uma fórmula única para resolver esses dois assuntos da matemática financeira. É comum nós encontrarmos na literatura formas diferentes para poder resolver esses dois assuntos. Com certeza essa única fórmula vai facilitar e muito, a vida dos principalmente concurseiros na hora de resolver esse tipo de questões, tá ok? Então, vamos analisar aqui primeiramente uma questão envolvendo taxa equivalente. Então vamos observar aqui a questão. Uma empresa solicita um empréstimo ao banco no regime de juros compostos, Então a gente está trabalhando dentro do regime de juros compostos. A base de 44% ao bimestre. A taxa equivalente ao mês é, se fosse juros simples, que é uma taxa equivalente a uma taxa também proporcional, bastaria que a gente pegasse então 44% ao bimestre, que são 12 meses, e dividisse por 2. Daria o quê? 22%. Mas não é essa a resposta. Para que você possa calcular uma taxa equivalente no regime de juros compostos, a taxa não é proporcional, como acontece nos juros simples. Nós temos que ter uma fórmula específica. Então agora a gente vai apresentar uma fórmula bastante fácil para você poder resolver esse tipo de questão. Bom, essa fórmula vamos apresentar assim. Bom, essa fórmula aqui é apresentada no livro do nosso grande professor Dutra, tá ok? Bom, isso aqui significa a taxa equivalente, esse IQ, tá ok? Esse 1 aqui é da fórmula, mais I é a taxa dada. Essa relação aqui, esse expoente, seria o quê? Um macete, é o prazo que eu quero, e esse Q, e esse Tzinho aqui é o prazo que eu tenho. Menos 1 faz parte da fórmula. Bom, então se foi apresentado uma taxa de 44%, uma taxa de 44% ao bimestre, e eu quero uma taxa equivalente mensal, como é que nós vamos resolver isso? Olha, seguindo aqui o nosso script da fórmula, vamos colocar aqui a taxa dada. Esse I significa a taxa dada. 44%. Sempre na fórmula nós dividimos a taxa por 100. Isso aqui é importante. Isso aqui que às vezes causa uma confusão no início do estudo dessa fórmula aqui. Bom, o que eu quero? Eu quero o prazo para um mês, uma taxa mensal. Então você coloca aqui um mês, tá? Um mês. Esse T aqui seria o prazo que eu tenho, o prazo que foi dado. Essa taxa de 44% foi dada ao bimestre. Um bimestre em 2 meses. Então, esse tempo tem que corresponder ao de cima, tá ok? 2 meses significa o quê? 2 meses significa um bimestre. Então, essa relação seria o quê? 1 para 2, tá? Menos 1. Logicamente, aqui, esse M você vai cortar. Você vai somar esse 1 mais 0,44, então você vai ter aqui 1,44 elevado a meio, elevado a 0,5. Numa prova, no concurso, você pode ter esse valor informado numa tabela, ou você vai ter que fazer esse trabalho braçal aqui. Resolvendo aqui essa expressão, nós iríamos encontrar o valor de 1,2000. Como a resposta tem que ser na forma percentual, e se nós dividimos por 100 a taxa dada, para transformar em porcentagem, você vai, esqueci aqui de mínimo 1, logicamente, na realidade é 0,200. Agora sim. Então, como você estava dizendo, como você tem que transformar
essa taxa na forma percentual, basta multiplicar por 100. Desse modo, nós teremos então a resposta de 20% ao mês, tá? Então, essa aqui é a taxa equivalente a uma taxa bimestral. Lembrando aquele conceito de taxa equivalente que a gente viu em vídeos anteriores, né? Taxa equivalente são taxas que produzem o mesmo juros ou o mesmo montante em o mesmo capital, ok? Bom, vamos agora ver uma questão envolvendo taxa efetiva, né? Lembre-se que da taxa efetiva é um assunto um pouco chato, né? Causa um pouco de confusão. Vamos lá então. Com relação à taxa efetiva, lembre-se que sempre é dada uma taxa nominal, né? Aquele macete que já foi falado, uma taxa falsa, uma taxa que não é utilizada para fazer o cálculo, né? Especificamente dos juros. Então vamos ver aqui uma outra questão muito típica de concurso público. Vamos observar aqui, ó. Um banco paga juros compostos de 30% ao ano. Essa taxa aqui não está dizendo nessa questão, mas é uma taxa nominal, tá ok? Com capitalização semestral, de cada 6 meses, tá? Você teria então, a princípio, ou melhor, no caso aqui, a capitalização é semestral, de 6 meses. A taxa dada foi ao ano, por isso que é uma taxa falsa. Ela não vai ser capitalizada anualmente, sim semestral. Esse é o detalhe. Qual a taxa anual efetiva? Então, como eu falei, vamos usar a mesma fórmula da taxa equivalente para achar a taxa efetiva, a mesma fórmula, tá? Então tem as alternativas aqui, um macete também, se você tiver com dificuldade para calcular. Se é uma taxa efetiva a uma taxa dada, ela vai ter que ser maior do que a taxa dada. Se foi dada uma taxa de 30% ao ano, não poderia, por exemplo, ser 27, 29, tá ok? Então vai ter que estar entre essa aqui, 32% ou 35%. Então vamos observar. Bom, então o que acontece? A taxa dada foi uma taxa de quanto? Foi 30% ao ano. Então, o primeiro passo que você tem que fazer antes de usar essa fórmula aqui é sempre achar uma taxa proporcional, ok? Ao período que vai ser capitalizado. Ora, se a taxa for de 30% ao ano, se eu vou querer agora uma taxa proporcional ao período que vai ser capitalizado, no caso um semestre, né? O que vai acontecer? Um ano tem 2 semestres, basta você dividir por 2. Então, o que eu estou fazendo aqui primeiro é achar uma taxa semestral proporcional à taxa nominal, ok? Então, nesse caso aqui, a taxa na realidade vai ser utilizada a 15% ao semestre. Se ela vai ser realizada a 15% ao semestre em juros compostos, ela vai dar ao ano uma taxa maior do que essa taxa aqui. Então, depois que nós dividimos aqui a taxa semestral, tá? Vamos utilizar essa fórmula aqui, né? Que serve também para achar a taxa equivalente. Vamos colocar então a taxa proporcional, de acordo com a capitalização semestral, como sempre dividindo, né, por 100. E aqui é aquela relação que nós já comentamos. Se eu quero uma taxa o quê? Ao ano equivalente, eu quero uma taxa que seja referente ao quê? A 2 semestres. Então, eu quero uma taxa para 2 semestres. 2 semestres. A taxa que eu estou utilizando aqui foi uma taxa para um semestre. Eu fiz a divisão proporcional. Então, a relação aqui é 2:1, né? Basta agora você fazer a operação matemática. Aqui você simplifica, né? Aqui você teria, então, 1,15, né? Elevado a 2 menos 1. Esse cálculo aqui até que é um cálculo fácil, né? Teoricamente, você poderia fazer na mão, na prova, tá? Então, você elevando isso aqui ao quadrado e diminuindo de 1, você teria aqui um valor, então, de 0,322500, tá ok? Multiplicando por 100 para colocar na forma percentual, você teria, então, uma taxa de 32,25% ao ano, né? Que é uma taxa maior do que aquela taxa apresentada,
30% ao ano. Essa é a taxa efetiva, né? Então, aquele macete, né, que a gente já mostrou em vídeos anteriores. Taxa nominal, tá ok? É uma taxa falsa, não é a taxa que realmente foi utilizada na capitalização dos juros, tá? A taxa efetiva foi a taxa que foi realmente utilizada. Para isso, você também tem que ter aquele conceito de taxa proporcional. Dividir a taxa nominal proporcionalmente ao período que vai ser capitalizado. E utilizando essa fórmula aqui, né, vamos colocar assim uma fórmula universal para calcular a taxa equivalente de juros compostos e taxa efetiva também para juros compostos. Espero que nós tenhamos ajudado agora nesse assunto, né, sobre taxa efetiva, taxa equivalente, mas desta vez apresentando uma fórmula única para resolver esses tipos de problemas.